Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, vamos falar um pouco hoje sobre a seleção brasileira, os resultados dessa última rodada das eliminatórias. Já tinha feito um vídeo sobre o jogo Brasil e Venezuela. Vou focar agora um pouco no jogo Brasil e Uruguai. E também falar um pouco sobre as expectativas para a próxima rodada das eliminatórias. Vamos lá, né, galera? Vamos observar um pouco os resultados. Ambos jogos foram 1-1. Se você for levar em consideração números, até que os números em termos de posse de bola, jogadas individuais, até gols um pouco improváveis, como por exemplo o gol de falta do Rafinha no jogo contra a Venezuela, o golaço do Gerson, que eu também vou falar agora há pouco. Isso pode ser levado também em consideração. Mas falando um pouco a nível seleção brasileira, isso é muito pouco, porque a seleção pouco está conseguindo ser efetiva, não está conseguindo os resultados que precisa, e realmente precisa. O time não vem jogando bem. Vou até contradizer o próprio Rafinha pós-jogo contra o Uruguai, dizendo que jogaram para baralho, para não falar aqui o termo. Enfim, não adianta você jogar para baralho e não conseguir fazer os gols necessários para conseguir os 3 pontos. E eu falo isso porque a situação da seleção brasileira hoje não é muito boa, não é favorável. Eles não estão numa situação confortável de dizer, não, hoje a gente pode perder, hoje a gente pode empatar. A situação está um pouco crítica. Por exemplo, se o Brasil ganha do Uruguai, iria para segundo. Hoje o Brasil está em quarto ou em quinto, mas corre no risco de, na próxima rodada, nos próximos 2 jogos, cair para sétimo ou oitavo, a depender dos resultados dos jogos dos adversários que estão lá embaixo, na parte de baixo da tabela. O Brasil vai pegar na próxima rodada simplesmente a Argentina e Colômbia. É só isso. A Colômbia vai pegar aqui no Brasil e a Argentina vai pegar lá na Argentina. Então vão ser 2 jogos muito duros e, sinceramente, a expectativa não é das melhores. E eu vou dizer alguns motivos. Por exemplo, jogo contra o Uruguai. O Uruguai jogou sem as principais peças, sem 2 dos seus principais jogadores. Até mesmo um dos zagueiros titulares também não jogou. Mas 2 caras ali de criação do meio de campo não jogaram, que foram a Arrascaeta e enfim, eu vou lembrar o nome a De La Cruz. Foram a Arrascaeta e De La Cruz, não jogaram por lesão. A Arrascaeta por ter feito uma cirurgia e o De La Cruz foi lesão mesmo. Enfim, os 2 não jogaram. E mesmo assim, o Brasil ainda tomou um pouco de sufoco do Uruguai. Se a gente for pegar os números, como os que gostam de estatística vão falar, não, mas o Brasil jogou muito melhor que o Uruguai. O Brasil conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu mais passes efetivos, conseguiu mais dribles. Beleza, tranquilo. Mas quando o Uruguai partia em contra-ataque, ou até mesmo pegava uma sobra, acho que todo torcedor brasileiro ficava literalmente com o coração na mão. Porque o sistema defensivo que o Dorival montou, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se os jogadores não estão conseguindo entender o que o professor Dorival está passando, mas eles ficam batendo cabeça literalmente na área. E jogadores como Danilo e Marquinhos não poderiam, pela experiência que os 2 têm, não poderiam estar batendo cabeça daquele jeito. Não poderiam andar que nem baratas tontas ali na área da seleção brasileira. Aí o que acontece? O gol do Uruguai praticamente eu já vinha cantando, porque eles estavam deixando o Valverde muito livre. Não só o Valverde, como também outros jogadores. Mas eu deixo específico o Valverde, por quê? Porque teve um lance logo no primeiro tempo que o Valverde partiu livre. Ninguém marcando o Valverde. Era para o Bruno Guimarães estar ali na cola, pelo menos para tentar incomodar um pouco. Ele limpa, chuta e a sorte foi que a bola foi para fora. Mas aí na segunda bola que ele pegou, que foi já no segundo tempo, ele corta ali pela direita, pela esquerda, corta para dentro da área
da frente da área do Brasil, dá um belo de um chute de fora da área e sem chance para o goleiro Ederson. Quem falhou no lance, ao meu ver, foram jogadores de marcação: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e até mesmo Bruno Guimarães e o Gerson, que não chegaram para poder pelo menos ali incomodar um pouco o Valverde. Gerson é um caso à parte porque é um dos poucos que ali jogou bastante, jogou muito mesmo, monstro em campo, tá jogando muito bem pelo Flamengo e na seleção também jogou muito bem, tanto é que fez um gol numa sobra ali na área do Uruguai. A bola veio, o Gerson pegou de primeira, foi um baita de um golaço, primeiro gol do Gerson pela seleção brasileira, isso vale destacar. E outro cara também que jogou muito bem nessa última partida contra o Uruguai foi o Rafinha. Rafinha, nessa nova função agora de meio armador, tá realmente se redescobrindo, porque os passes que o Rafinha estava dando ali no meio de campo, tanto para o Vinícius Júnior como para o Savinho, eram passes magistrais, que se fosse um jogador um pouco mais diferenciado, ou até mesmo um jogador um pouco mais oportunista, teria matado o jogo há muito tempo. Falando do Vinícius Júnior, aí é uma crítica que é contundente. Vinícius Júnior não joga, não sei o que acontece com ele na seleção. Esses 2 jogos ele demonstrou uma melhora, mas o que acontece? O problema maior dele é que ele segura muito a bola. Tiveram lances que, por exemplo, ele poderia ter feito uma tabela com o Gerson em um lance aleatório, deixaria o Gerson em condição clara, cara a cara com o Rocher. Então o Gerson poderia já ter feito 1 a 0 ainda no primeiro tempo, até mesmo no início do segundo tempo. Mas infelizmente o Vinícius Júnior, ele está com aquela necessidade tão pesada de fazer um gol pela seleção brasileira, que ele acaba esquecendo que o futebol é coletivo. Então você tem que analisar um pouco o que está ao seu redor. Por exemplo, se você tem a condição de deixar um companheiro na cara do gol, em condição de fazer gol, faça isso, porque o que importa nesse momento hoje para a seleção brasileira é o resultado no geral e não o resultado individual. Se o Brasil tivesse com o jogo controlado, tivesse ganhando de uns 2 a 0 e ele tivesse feito aquilo, tudo bem, tranquilo. Seria um gol perdido, um lance perdido, seria, mas não faria falta, talvez até não fizesse falta no resultado final. Mas infelizmente ele acaba perdendo muitas chances por conta disso. Contra a Venezuela, ele decide bater o pênalti, e aí o que acontece? Perde. Quem deveria ser o batedor era o Rafinha, que vinha no melhor momento ali na bola parada. E as expectativas para os próximos jogos, como eu falei agora há pouco, infelizmente não são das melhores. Mas vamos aguardar, vamos ver o que o Dorival vem planejando, caso o Dorival permaneça na seleção brasileira, porque dependendo desses péssimos resultados, não sei se ele vai permanecer. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, Everaldo Lucas Oficial e Everaldo Lucas 07. E é nóis!